fazer a obra. Irmão, se você faz a obra para homem, ou se você faz a obra por você, pelo seu interesse, você ainda não é um obreiro. Você precisa se converter. Você precisa mudar o seu coração. Você precisa lembrar que o seu tesouro não é aqui, mas o teu tesouro é lá no céu. É lá que você vai receber a sua vitória. Então ele exercia diante de Deus, e por exercer diante de Deus, coube-lhe por sorte entrar no santuário para oferecer algo melhor para Deus. Outra coisa eu aprendo com Zacarias, eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito, mas eu quero passar tudo que o Espírito Santo está passando. Aleluia. Porque quando ele vai servir a Deus, talvez ele vai se distanciar das pessoas. Assim acontece com nós. Quanto mais nós servimos a Deus, mais as pessoas se afastam de nós. Quanto mais nós servimos a Deus, mais o homem retrocede de nós. Mas quanto mais nós servimos a Deus, ele exercia o seu ministério diante de Deus, por onde ele ia, então mais ele se aproximou de Deus, chegando em um lugar que ele nunca tinha ido e que ele nem tinha mais pretensão de ir. Zacarias não tinha mais pretensão, por já estar envelhecido, ele não tinha mais pretensão de fazer uma obra maior, de chegar aonde ele chegou. E eu aprendo aqui que nunca é tarde demais para você conhecer lugares que você nunca pensou em conhecer. Ele já está velho, mas entrou em uma dimensão que muitos não entrou. Aleluia. Você nunca vai estar velho para o sobrenatural de Deus na sua vida, porque você pode até estar sujeito ao tempo, mas o Deus que você serve, aleluia, o Deus que você serve está na eternidade, e para Deus não há jovem e não há velho, e para Deus não há menino e não há grande, para Deus não há rico e não há pobre. Quando Zacarias pensava, está terminando o meu ministério, Deus estava dizendo, ainda tem algo para te revelar. Talvez Deus está falando com alguém que está aí do outro lado, e você tem pensado, meu ministério está acabando, meus dias estão passando, está esvaindo, e eu não tenho mais perspectiva de nada espiritual ou ministerial na minha vida. Mas quanto mais você serve a Deus, ainda que a sua idade esteja se avançando, mais Deus tem para te revelar. Ainda tem um caminho que você não conhece, aleluia. Ainda tem um caminho que você ainda não sabe. Deus vai te revelar. Rabacanta, labaia. Deus ainda vai te revelar um caminho. Se você pensa que você já viveu o tudo de Deus, Deus ainda vai descortinar o lugar santo e te colocar lá dentro para você contemplar coisas que você nunca viu, que você nunca contemplou e que você nunca sentiu. Deus vai te mostrar, aleluia. Deus vai te mostrar o que você pensava que não ia ver mais. Deus vai te revelar aquilo que você pensava que não ia mais ser revelado. Ainda que você pensa que está acabando o teu ministério, Deus está dizendo, o melhor do teu ministério ainda está por vir. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero também estar cumprimentando aqui, né, o nosso irmão Elmo, que foi para longe ali em Mato Grosso. Já estou com saudade dele, né? Que Deus abençoe o senhor, irmão Elmo, onde o senhor se encontra, tá? Um dia nós chega aí, nós vamos aí passear, passar uns dias aí com o Senhor. Então, o Lucas 1, ele vai chegando e coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Outra coisa que eu vejo aqui, para queimar incenso, não para molhar incenso, para queimar. Sacerdote, irmão, ele era perito em acender incenso, em acender altar. O sacerdote, ele andava 24 horas com fogo,
aceso. Ele tinha o fogo aceso porque por onde ele passava ele tinha que acender algo. O altar do holocausto, o altar do incenso, aonde o sacerdote ou o forno para assar o pão, tudo que o sacerdote fazia envolvia fogo. O fogo fala do fervor espiritual. O fogo fala da inflamação espiritual. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, porque não tem como ser sacerdote se você não sabe lidar com fogo, se você não sabe lidar com fogo da presença do Senhor. Sacerdote tem que ter a chama do Espírito dentro dele, porque não tem como você adorar sem fogo, não tem como você orar sem fogo, não tem como você pregar sem fogo, não tem como você ensinar sem fogo. Todo sacerdote, ele tem que ter habilidade de se aquecer no fogo e de espalhar fogo, alabacanta, alabaia, sobre aqueles que estão ali para o ouvir ou ser ministrado por ele. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 9, que Ezequiel tem uma visão de anjos vestidos com roupa de sacerdote, que ia diante dos querubim e pegava brasa e espalhava sobre a cidade. Esse é um dos ofícios do sacerdote, é ter habilidade com fogo. Eles pegavam as brasas, eles pegavam o fogo e espalhavam para purificar a cidade, porque fogo também é símbolo de purificação. Outra coisa, lá em Isaías capítulo 6, também os serafins estavam diante do trono e um voou até o altar. No altar de Deus tem fogo, e a Bíblia diz que ele pega uma brasa de fogo, e ele pega uma brasa de fogo e coloca sobre a boca do profeta, porque sacerdote, ele tem autoridade do fogo, e o fogo que está nele serve para a purificação daqueles que vêm contra a vida dele ou a favor da vida dele. Aleluia. Então o fogo arderá. Levítico capítulo 6, versículo 13. Continuadamente sobre o altar e não se apagará, porque sacerdote está automaticamente o dia todo, a noite toda acendendo o altar, porque o altar não pode se apagar. Nós estamos aí vivendo uma época em que ninguém mais está acendendo o fogo do altar. Estamos perdendo o fogo, estamos perdendo o foco, estamos perdendo a visão espiritual. Que Deus possa te abençoar e te inflamar a sua vida nesta tarde, para que você venha ser abençoado por Deus nesse dia, e que você não esqueça que sacerdote tem que ter fogo. Aleluia. Sacerdote tem que ter fogo. Aleluia. O anjo se coloca à direita do altar. Quando o anjo se coloca à direita do altar, aleluia, ele está dizendo: eu vim para abençoar. Porque na visão de Deus, na tipologia, na simbologia bíblica, direita é símbolo de bênção, esquerda é símbolo de juízo. Quando a Bíblia fala que o anjo se coloca à direita, a Bíblia está dizendo: o anjo veio para abençoar. Quando você serve a Deus, quando você tem comunhão com Deus, está vendo um processo? Serve a Deus, comunhão com Deus, você vai receber a bênção de Deus, você vai receber aquilo que Deus tem para você. E o anjo, e durante esse tempo, toda a multidão, versículo 10, permanecia da parte de fora orando. E eis, 11, eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Deus abençoe também missionária Flávia, Marinalva, Ana Júlia, todos que estão assistindo também essa live. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Irmão, ele não teve uma visão dormindo como nós, os profetas. Ele teve uma visão acordado, ele teve uma revelação do anjo e ele se espantou, ele teve temor. Obreiro que é obreiro deve temer a Deus.
Obreiro que é obreiro deve reverenciar a Deus. Irmão, nós temos que guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Nós temos que buscar a Deus diligentemente. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus. Em Êxodo capítulo 3, Deus diz para Moisés: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. Então ele se apodera de temor, porque o mundo espiritual, ele faz o mundo natural tremer. O homem treme diante da presença de Deus. Isso está faltando na nossa igreja. Você vê a irreverência dominando, reinando e dirigindo as nossas igrejas. Você vê a irreverência dominando a igreja. Você vê as pessoas entrando na igreja, é com gargalhada, é com deboche, é com murmuração, é dormindo na cadeira, é mascando chiclete, é no celular, é no Zap, é no Facebook. Aí depois pergunta: cadê os milagres? Os milagres não vêm por causa da incredulidade e reverência do povo. A igreja de Deus tem que ser um lugar aonde nós vamos e espantamos e chegamos na porta e dizemos: será o que Deus vai fazer hoje? Será que milagre vai acontecer hoje? Nós temos que ir para nos espantar e não para dormir na cadeira. Não chegar lá e saber o que vai acontecer. E isso não cabe, irmão, somente ao sacerdote da igreja, ao líder da igreja. Cabe a todo o povo. Por que ele se espanta? Por que o anjo desce? Por que há o sobrenatural naquele culto de Zacarias? Porque tem um povo rodeando o tabernáculo que ora, um povo que intercede, um povo que busca a presença de Deus. Você é obreiro, que quer ser obreiro, você que está buscando o ministério de obreiro, aprenda um negócio: a casa de Deus não é sua casa. A igreja não é a sua casa. Que você chega, deita no sofá, abre as pernas e fica todo relaxadão. Tá, minha irmã? A igreja de Deus não é a sua casa, que você grita, que você faz o que quer, que vai com a cara fechada, que fecha a cara para todo mundo, que não gosta da irmã, não gosta do fulano. É lugar de reverência a casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de temer ou tremer diante da presença dele. Aquele homem entendeu que ele não estava em outro lugar. Um dia Jacó está dormindo, em Gênesis 28, e Jacó dorme, e aí ele dorme como se estivesse dormindo em qualquer lugar, e ele tem uma visão do céu que ele assombra, e aí ele diz assim: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Por isso que eu estava irreverente. É por isso que eu ia para a igreja e não orava. É por isso que eu ia para a igreja e não ajoelhava nem 5 minutos. Eu ia para a igreja e chegava atrasado da igreja, porque nem do zinho da harpa eu gosto. Nunca reverenciei. Por quê? Porque eu não sabia que Deus está. Nós vamos para a igreja esperando, isso aqui é muito sério, nós vamos esperando encontrar todo mundo, mas não esperamos encontrar o dono da casa. Começa a ir para a igreja para ter um encontro com Deus e não com os irmãos. Começa a ir para a igreja procurando ter um contato com Deus e nunca suba no altar se você não sabe o que significa aquele altar. Nunca suba naquele altar se você não entende que ali é o lugar onde Deus se revela. Nunca suba no altar com prepotência, com arrogância, como se você fosse o melhor. Altar é lugar onde você chega temendo e tremendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ainda tem muita gente aqui assistindo, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí. Se você está gostando, dá um glória a Deus. Hoje é só o primeiro dia, tá? Hoje é só o primeiro dia. Amanhã nós estaremos de novo. Todos os dias estaremos nesse horário com esse quadro, esse novo quadro dessa página chamado Comendo, Almoçando a Palavra. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele viu, o anjo disse, versículo 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O povo está orando lá fora, mas a oração dele foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho. Aquele povo não poderia mais gerar porque eles estavam velhos.
Mas a Bíblia diz: Isabel, a tua mulher, lhe dará um filho. A tua oração foi ouvida. Qual é a oração dele? Não era pedindo um filho, porque ele duvidou que seria um filho. A oração dele é pedindo o Messias, aquele que iria reinar, que iria tirar o jugo de Israel, de Roma, dos lombos de Israel. A oração dele é que Deus enviasse o Messias, o Jesus. E ele diz: a tua oração foi ouvida, eu vou enviar o Messias. E Isabel vai ter um filho, ou seja, a tua esposa vai gerar. Então, a sua oração foi ouvida, e mais do que ouvida, eu também vou abençoar a sua casa. Eu vou dar o Messias para Israel e vou dar um filho para você. Ou seja, você orou por Israel, você intercedeu pela obra, e eu vou ouvir a sua necessidade na tua casa. Porque quando você se preocupa com a obra, Deus se preocupa contigo. A sua casa vai ser arrumada quando você olhar para a casa de Deus. Quando você se preocupa com a casa de Deus, eu estou falando para obreiro, para pessoas que vão ser obreiro, então presta atenção, obreiro, ele se preocupa com as coisas do reino. Obreiro se preocupa com as coisas de Deus. Quando você coloca o teu foco nas coisas de Deus, Deus, ele vai colocar os olhos dele nas suas coisas. É assim, você cuida do que é dele e ele cuida do que é seu. Você olha para o que é dele e ele olha para o que é seu. Então, obreiro, pensa, presta atenção. Você intercede pela obra e Deus intercede por ti, Deus te abençoa. Você cuida das coisas dele e ele cuida das coisas tuas. Você cuida do que é dele, você faz como Jesus, quando era menino. Ele diz para Maria: é necessário que eu cuide dos negócios do meu pai. E Zacarias está cuidando. Mas a Bíblia diz que, eu vou resumir porque já está muito tempo, né? Eu vou resumir aqui. Mas a Bíblia diz assim, que ele duvidou. Então perguntou Zacarias: como saberei isso? Versículo 18. Como saberei